Mojuro é a continuação de Jujutsu Kaisen. Vocês lembram da piada de Jujutsu 2099? O Homem-Aranha? É exatamente isso que vai ser o novo mangá, com um pouco de Star Wars. Até o ano bate, tá? 2099. Essa história tá passando em 2099. Vão sair livros. Parece que o Geg vai dar largada pro universo expandido de Jujutsu Kaisen, exatamente como imaginamos ano passado, né? E hoje eu trago os detalhes. Tem títulos, tem tamanho dos capítulos, spoilers já sobre a trama e uma mensagem do Geg. Vamos lá. Primeiro, o título do mangá novo é Jujutsu Kaisen San Modoro, né? É o módulo 3, terceiro módulo. Jujutsu Kaisen terceiro módulo vai ser uma tradução melhor, hein? Mas eu não sei como é que... Tem que esperar, acho que domingo, né? Domingo deve sair a tradução oficial. Eu não sei como é que eles vão traduzir. O plano inicial do Geg são 3 volumes cheios. 6 meses de publicação, mais ou menos, né? Que dariam uns 25 capítulos. O primeiro capítulo vai ter 50 e poucas páginas, né? Tem umas páginas duplas e tudo mais, que às vezes a gente não sabe, né, se conta como uma página só. Mas depois deve normalizar. Jujutsu Kaisen, ele teve mais páginas do que o normal até o capítulo 4. O primeiro teve 50 e poucas páginas e os outros eles tinham entre 20 e poucas, 25 e tudo mais, né? Era um pouco mais do que o normal. Depois normalizou. Esses 3 volumes planejados, eles devem render umas 600 páginas de história, tá, galera? Com os extras e tudo mais. Então tem bastante coisa depois quando terminar isso aí, né? Agora vamos sobre mais detalhes sobre a trama. O cara que o Geg desenhou, o que esquisitão, né? Ele é um alienígena e ele tem um irmão gêmeo. Ele tem um irmão gêmeo. Inclusive tem uma pessoa que parece ser, um personagem que parece ser muito conhecido aparecendo no começo do capítulo. Mas fica pra quando a galera ler. Ele tem um terceiro olho na testa, tá? O cara esquisito aí, ele tem um terceiro olho. Se ele tem um irmão gêmeo, o irmão gêmeo deve ter um terceiro olho também. Ele esconde o terceiro olho, né? Aparentemente a espécie dele é parecida o suficiente com os humanos, que só de esconder botar um negócio na testa aqui já passa desapercebido, né? Como se fosse um humano. Pelo que o Miyamura falou, os feiticeiros já estão sendo abduzidos para serem usados como fonte de energia, tá? Mas eu achei que eram os alienígenas. Aparentemente não é, tipo o mercado negro mesmo. O plano que o Kenjaku vendeu para os Estados Unidos em 2019, ele deve ter vendido para a China também, né? A gente viu ele lá falando com os chineses naquele arco, né? Ele deu certo esse plano, né? Esse plano de usar os feiticeiros como bateria. E a maioria das abduções é no Japão porque a população de feiticeiros é maior, né? O negócio começa... Essa história ela começa com a morte do Yuta, de velhice aparentemente, quase 100 anos. Acho pouco mais de 100 anos, né? E ele tem um flashback da galera de quando eles eram novos, tá? A Maki já morreu, ela morreu antes dele. Ela aparece em outros flashbacks também. E o foco é nos netos mesmo, é nos netos do Yuta, né? E temos nomes, olha só. O garoto é o Tsurugi, né? Tsurugi é um nome conhecido, né? De samurai, Tsurugi. Vocês vão ver que esse nome faz sentido com o menino. E a menina é Yuka. Eu ouvi o pessoal da Kaisen falando que é um nome muito feio, não é um nome comum de se botar em criança, é um nome feio pra cacete. Os dois nomes parecem que são uma mistura do nome do Yuta com o nome da Maki. Os dois nomes, né? Pelo menos na escrita, é esquisito. Não botaram nomes comuns nas crianças. Mas são os avós, né, deles. São os pais deles que botaram os nomes esquisitos, né? E os dois usam o sobrenome Okotsu, né? A família Okotsu virou um clã. Mas a família Gojo ainda existe na história, tá? Vocês vão ver que ela ainda existe na história. O foco dessa história ele vai ser ficção científica versus sobrenatural, tá? São os alienígenas contra os feiticeiros, aparentemente, né? O capítulo 1 ele já vazou, tá? Eu já li o capítulo 1. Tem várias referências a Star Wars. Inclusive a história dos filhos do Han e da Leia. Os originais, tá? A Jaina e o Jason. Não o mais novo, né? O mais novo ainda não apareceu. Mas eu vou esperar sair a tradução oficial, tá? Pra fazer review. Então por enquanto vamos com as notícias. O autor, Yumeaki Hirayama, ele vai escrever uma série de novels, né? Das novels, aqueles contos, no universo de Jujutsu. Tipo o Kitaguni Ballad antes dele, tá? O Kitaguni ele escreveu acho que 18 contos, se eu não me engano. Foram compilados em dois livros, né? Os contos do Kitaguni. O cara ele é autor conceituado, ele é conhecido por escrever horror grotesco, horror, né? Não terror, horror. Negócio psicológico, né? E histórias de mistério. Perfeito pra Jujutsu. O Ballad ele já escrevia essa parte do mistério muito bem, né? Naqueles contos lá, escrevia muito bem.
Então deve seguir na mesma direção. Só não tinha muita ação nos contos escritos pelo Ballard, tá? Até pelo negócio ser mais focado no mistério também. Então eu espero que os do Hirayama tenham um pouquinho mais de ação. Que cabe muito bem um pouco mais de ação, né? Espero que traduzam direito também, porque as traduções da Viz Media são horrorosas, né? Eles sempre... A linguagem que eles escrevem, essas novels, eu acho que não é a linguagem normal literária, tá? Eu acho que não, porque toda a tradução da Viz Media ficou horrorosa. Eles não conseguem traduzir num livro literário normal. É sempre esquisito só. Mas eu tô interessado nisso aqui. Se quando sair, se tiver uma tradução boa, eu farei review dos livros aqui do Hirayama, né? Interessante. E agora a mensagem do Geg, tá? Mensagem do Geg, olha só. Abre aspas. Oi, eu sou o Akutami. Tem um tempo que não falamos, né? Enquanto o Jujutsu Kaisen estava sendo publicado, eu recebi várias ofertas para projetos spin-off de outros escritores. Mas como o mangá é uma mídia em que as coisas podem sair do meu controle muito fácil, eu tive medo do meu título se espalhar de uma forma que eu não conseguisse administrar. Então na época eu não aceitei nenhuma dessas ofertas. Mas quando essa oferta em particular veio, eu pensei em como seria uma oportunidade de expandir a história principal, aprofundar o cenário ou até mudar para outras eras completamente. Eu percebi que se o projeto fosse em uma linha paralela, poderia abrir margem para outros projetos. Aqui, galera, eu acho que ele tá falando de linha de montagem, tá? Tipo uma linha de montagem, não uma linha temporal paralela, tá? Eu acho que eles não vão usar esse artifício merda. Eu acho que ele quer dizer uma linha de montagem mesmo, porque um pouco mais pra frente ele fala como se fosse exatamente o universo expandido do George Lucas, né? Do Star Wars. Continuando, esse projeto foi a fagulha que gerou Mojuro, né? O que originalmente não tinha nenhuma ideia concreta, e depois de muitas reuniões de planejamento deu vida a este mangá que você está lendo, né? E essa série vai ser de curta publicação, meio ano, se não for cancelada. Ele fala, né, entre aspas, se não for cancelado, gerando no final uns 3 volumes. O artista é o talentosíssimo Yuji Iwasaki Sensei. Ele é incrível, seus desenhos são excelentes, acreditem. Eu ficaria muito feliz se vocês curtissem Mojuro como um novo ponto de entrada ao mundo de Jujutsu. Fecha aspas. Isso aqui é o Geg explicando que ele fez um acordo para fazer um universo expandido de Jujutsu. Já veio com um mangá novo, que ele só vai escrever. É igualzinho o acordo do George Lucas com o universo expandido na época. Expandido, lá, tô falando lá nos anos 90, tá? No final dos anos 80 e no final dos anos 90. Tô falando da Disney não. Era bem isso mesmo. E aí depois, lá nos anos 2000, quando já tava saindo as prequels, né? Que teve aqueles acordos multimídia e tudo mais, né? Que ia sair, além dos filmes, ia sair desenho, ia sair videogame, ia sair quadrinhos. Ia sair livro também, né? Ia sair um monte de coisa. Então é basicamente isso. O Geg, ele fez um acordo para fazer um universo expandido, né? Só que por enquanto ele quer estar mais envolvido no projeto, né? Por enquanto ele tá escrevendo. Tem potencial. O universo... Engraçado que eu passei o último ano do mangá pedindo um universo expandido, né? E muitos de vocês também pedindo um universo expandido. A única coisa que deixa com o pé atrás aqui é que são novos personagens, né? É a diferença do universo expandido antigo de Star Wars, o original, pro universo expandido da Disney, pro cânone da Disney, né? O universo expandido continuava a história dos personagens principais, que a gente todo mundo gostava, né? O universo expandido da Disney são todos personagens novos. Então, se o personagem não agradar, eles quebra completamente a história. E nesse caso, vão ser com personagens novos, aparentemente. É tudo novo. Então, pode dar errado, né? Mas nesse primeiro capítulo, não detestei os moleques, não. Né? Mas aparentemente é isso. É bem parecido. Esse mangá, galera, pra quem não leu Star Wars, os quadrinhos Star Wars na época, ele tá muito parecido com a série Legado, saiu pela Dark Horse. Bem parecido. Inclusive tem um personagem que aparece aqui nesse capítulo que ele é igualzinho. A mesma coisa, é um personagem que teve em todas as eras de Star Wars. É um cara que vive muito tempo. O mestre Jedi Kikruk. Ele hiberna e ele acorda no futuro, muito tempo depois. Sempre acontece isso com ele. Mas é isso, né? Começar um universo expandido com novos personagens, sem os personagens que a gente estava apegado, é perigoso que só. Bem perigoso isso aqui. Isso aqui pode flopar. Mas pelo menos os livros eu tô interessado. Nas novels, né? Desde que
não tem margem, a não ser que eles façam aquela cagada de livro americano de fazer um livro de 1500 páginas. Jujutsu é pra ser em história curta, tipo uns 100 páginas, 80 páginas, seria perfeito. Mas é isso, o universo expandido de Jujutsu Kaisen começou. Assim que sair a tradução oficial desse capítulo de Mojuro, né? Nesse caso, Jujutsu Kaisen terceiro módulo, eu vou fazer um review aqui. Então, fiquem no aguardo aí, tá? Se sair notícia nova também, eu trago aqui. Por enquanto é hoje, eu fico por aqui. Por enquanto é isso, né? Eu fico por aqui. E até mais, galera. Tenham um excelente resto do fim de semana, da semana, tá? Até mais. Tchau, tchau.